Porque Tove, Haverim, Hakol, Beceder, como vocês vão? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na ordem? Vamos aqui continuar a nossa porção diária. Nós estamos na Parashá agora, a porção Vaishev. E estabeleceu-se, né? Vaishev, estabeleceu-se Jacó. E nós estamos agora entrando na famosa história de Yosef, né? José em português. E hoje nós vamos para a nossa segunda leitura. A primeira foi ontem, domingo. Hoje nós começamos aqui na segunda. E só fazendo uma recapitulação aqui. Até então nós havíamos visto que ele havia falado sobre os seus sonhos para os seus irmãos, seu pai o repreendeu, né? Porque Jacó foi esperto, ele disse que ele e a sua mãe se curvariam a ele, mas Raquel estava morta e ele usou aquele artifício justamente para apaziguar um pouquinho da raiva que seus irmãos tinham sobre ele, tá? E hoje nós vamos continuar aqui, vamos para a segunda parte, vamos nos aprofundar aqui na história de Yosef do Egito, José do Egito, né? Vamos lá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste de todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos deste a Torá. Seus irmãos saíram para cuidar do rebanho em Shehem. Israel disse a Yosef: será que seus irmãos estão apacentando o rebanho em Shehem? Eu lhe enviarei até eles. E disse: eu estou pronto, disse-lhe. Vá e veja como seus irmãos e os rebanhos estão, e traze-me um relato. Ele enviou do vale de Hebron e chegou a Shehem. Um homem o achou vagando pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Ele disse: estou procurando por meus irmãos. Diga-me, por favor, onde eles estão cuidando do rebanho? O homem disse: eles deixaram este lugar, pois escutei-os dizendo: vamos para Dotã. Yosef foi atrás de seus irmãos e encontrou em Dotã. Eles ouviram de longe e antes que ele alcançasse, eles planejaram matá-lo. Eles disseram um para o outro: aí vem o sonhador. E agora vamos matá-lo, atirá-lo dentro de um desses poços. Podemos dizer que um animal selvagem devorou. Então veremos o que irá de seus sonhos. Quando Reuben ouviu, tentou salvá-lo. Não o matemos, ele disse. Reuben disse a eles: não derramem sangue, joguem-no dentro do poço, no deserto, e não coloquem a mão nele. Isso foi para salvá-lo de suas mãos e devolvê-lo ao seu pai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah remete vehaye olam natan betorrenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Haverim, nós vemos aqui então que os irmãos de Yosef, eles tinham ido apacentar o rebanho em Shehem, tá? Chamando mais uma vez aqui a atenção para o hebraico, o Ivrit, o hebraico. Mais uma vez não tem como mencionar, tá? Não deixar de mencionar que na verdade a palavra aqui et, tá? Que está lirot et som. Seus irmãos saíram para cuidar, né? No hebraico, no texto original aqui, a qual estou lendo, o et, ele está com 2 pontos em cima. Lembra lá da vez quando nós estávamos lendo sobre a questão de Esaú se lançasse ao pescoço de Jacó e o beijá-lo, que é a palavra que
estavam com pontos também a palavra, denotando que aquele beijo ele foi falso. Vocês lembram disso? Eu vou colocar aqui para vocês se lembrar, tá, da palavra isqueu, tá? Que é e o beijou, né? E havia pontos sobre a palavra. E denotando que aquele beijo ou ele foi sincero ou ele havia uma falsidade naquele beijo, tá? Não é diferente aqui no et de que está ali irirot et som, ou seja, tem dois pontos em cima também do texto original hebraico aqui dizendo que realmente eu vou ler para vocês o comentário, tá, do Urashi para ficar mais claro para vocês. Há pontos sobre a palavra et, porque eles não foram para cuidar do rebanho, mas sim para cuidar de si mesmos, comendo e bebendo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, que isso tem todo um fundamento, tá? Então, por que a preocupação do seu pai? Eles já não vinham fazendo aquilo, eles já não apaceitavam o rebanho. Por que, de repente, aqui ao começar a leitura da nossa porção, da nossa parte de hoje, eles falam que seus irmãos saíram para cuidar do rebanho em Shechem? E Israel disse a José, será que seus irmãos estão apaceitando o rebanho em Shechem? Porque não era costume. Por quê? Vocês lembram do caso de Diná? Onde que aconteceu? Com o povo de Shechem, com o filho de Hamor, né? E eles saíram de lá pela preocupação que Jacob ficou, por causa que Shimon e Levi haviam matado todos lá, e ele ficou com medo dos povos o retalharem. Então, ele ficou preocupado aqui. Será que eles estão em Shechem apacentando o rebanho por causa da pastagem de Shechem? Tá? Então, nós conseguimos analisar e entender que Jacó, no caso aqui Israel, ficou preocupado. Eles não podem estar apacentando lá. O povo de lá, se lembrar do que nós fizemos, vão atacá-los e vão matá-los. Né? Ele não viu outra oportunidade a não ser o quê? A enviar Yosef, a José. Eu lhe enviarei até eles. E disse. Yosef disse, eu estou pronto. E Jacó disse, vá e veja como seus irmãos e o rebanho estão e traze-me um relato. O outro filho menor dele seria o Benjamim, né? Beniamim. O último filho que Raquel teve, Rahel, que morreu durante seu parto. Era o caçula, menor ainda. Se Yosef tinha 17 anos, tá bom? Então você consegue entender que ele não tinha outra opção a não ser enviar José. O Midrash ele diz aqui que na verdade Deus colocou isso dentro do seu coração para que se cumprisse tudo que Yosef vinha sonhando e o que nós vamos ver lá mais na frente. Então o Midrash ele comenta que na verdade Deus colocou isso no seu coração e o enviou. Tá? Ele o enviou do vale de Hebron e chegou a Shechem. Um homem o achando vagando pelos campos. Um homem o achou vagando pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Ele disse, estou procurando por meus irmãos. Diga-me, por favor, onde eles estão? Cuidando do rebanho. O homem disse, eles deixaram este lugar, pois escutei-los dizer, vamos para Dotã. E Yosef foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Rashi comenta aqui que esse homem nada mais nada menos era do que Gabriel, o anjo de Deus, tá? Porque foi dito sobre Gabriel. E o homem Gabriel, né? Gabriel em português. Isso está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 21. Ele é chamado do homem Gabriel. Então, o Midrash também conta que, na verdade, esse Malar, o Gabriel, esse homem que o encontrou, na verdade, era o anjo Gabriel. Você pode ler direitinho o texto aqui que diz que um homem o achou vagando pelos campos. Tá? Todo aquele cuidado, aquela proteção de Deus em cima de Yosef pelo que vai acontecer, nada mais do que Deus enviar um mensageiro, um Malar,
para cuidar dele, tá? E também com o intuito de que se cumprisse as profecias até então do seu sonho. Então o homem disse para ele que eles ouviu que os seus irmãos estavam apacentando em Dotã, que era bem um pouco mais à frente, na verdade, né? E José foi atrás de seus irmãos e encontrou em Dotã, tá? Tem todas uma regra aqui de palavras, pessoal, em hebraico, que eu não vou entrar muito aqui na questão da palavra em si, da raiz, a questão de dele ter enviado para Dotã, tá? Que dá-se a entender que, como é que eu posso dizer para vocês? É até difícil de explicar dentro do hebraico, o jogo de palavras. Dá-se a entender que o Ish Gabriel, o homem Gabriel, aqui o anjo, ele fez aquilo propositalmente para o enviá-lo até lá, para que viesse a se cumprir verdadeiramente o que Deus já tinha mostrado para ele nos sonhos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da palavra aqui. Irache também comenta que Dotã também é um lugar, né, um lugar daquela época. Eles os viram de longe e antes que eles o alcançassem, eles planejaram matá-lo. Eles disseram um para o outro: aí vem o sonhador. E agora vamos matá-lo e atirá-lo dentro de um desses poços. Podemos dizer que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Quando Reuben ouviu, tentou salvá-lo. Não o matemos, ele disse. Reuben disse a eles: não derramem sangue, joguem-no dentro do poço no deserto e não coloquem a mão nele. Isso foi para salvá-lo de suas mãos e devolvê-lo ao seu pai. Então, você está vendo de longe lá, os irmãos dele estão vendo ele vindo de longe e já começam a planejá-lo. Entendam bem, desde o começo, quando eu falei para vocês sobre a palavra de Ed, tá? Que eles haviam ido apacentar em Shechem, eles já tinham a intenção de ficar o mais longe possível, porque Jacó iria se preocupar e ele enviaria José até eles. E eles foram de Shechem, foram para mais longe ainda. Estavam em Dotã, tá? Porque tem aquela questão também que nós ouvimos aqui no começo, nós lemos aqui no começo, eles não foram apacentar de verdade, eles foram ficar hoje, foram cabular, eles cabularam, eles não iam apacentar, tá? E ficaram ali comendo, bebendo, conversando, jogando conversa fora. Nós vamos ver isso um pouquinho aqui na porção, na parte de amanhã. Como tudo isso aqui se encaixa, todo esse contexto em cima de Deus ter trabalhado em cima de Israel para poder enviar Joseph, assim como seus irmãos também ter planejado ficar um pouco mais longe, assim como também o anjo Gabriel aparecer aqui para fazer com que tudo isso acontecesse, não acontecesse nada com José. Por quê? Vocês vão ouvir aqui. Vou só pegar um exemplo aqui. Podemos dizer que um animal selvagem devorou. Tá? Ou seja, era perigoso você andar sozinho. Quando eles apacentavam, eles estavam em grupo e ainda estavam as ovelhas. Então você tem que apacentar, cuidar das ovelhas, um lobo, qualquer tipo de animal ali que seja predatório. Então ele estava sozinho. Então não só o anjo Gabriel estava protegendo, como estava guiando até o caminho dos seus irmãos para que tudo viesse a acontecer. Tá? Só que Reuben, o mais velho, o primogênito, ele pegou e falou: não coloque a mão nele. Isso foi para salvar os seus irmãos e devolver ao seu pai. Eu já venho falando há um bom tempo, Raverin, Raverin, nos meus vídeos, que diferente das demais religiões que acreditam que exista um mal,
que existe aquela, sabe, aquela luta entre o bem e o mal, eles acham que isso também seria a mesma coisa, que Deus ele teria um rival, que um certo anjo teria, vou tomar o seu lugar, vou descer, e levou a terça parte com ele dos anjos, e ficaram os anjos caídos aqui. Eu quero dizer que a Torá em nenhum momento ela vai mostrar isso. A Torá ela não é um desenho, a Torá não é um conto grego onde existe Zeus, existe Ares, Hades, e eles brigam entre si. Não existe nada fora do controle de Hakadosh Baruch Hu. Não existe nada, tá? Tem um ditado, eu ouço isso há muitos anos, desde quando eu era criança, aqui mesmo no Brasil, entre nossas famílias, que fala assim, que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus assim queira. Isso está no Talmud, tá? Não está bem assim uma folha, mas isso daí já está no Talmud há 2000 anos atrás escrito, tá? E isso é bem verdade, não há nada que aconteça sem a permissão de Deus, tá? Não existe esse conceito de existir um mal, tá? Para quem conhece, lê a Bíblia, eu falo bem assim, claro, para quem conhece, lê, sabe que Deus fala em Isaías, eu faço todas as coisas. Eu abro, eu fecho todas as feridas. Eu faço o bem e eu faço o mal, tá? Não existe nada fora do controle de Deus. Se existe um mal, Deus o assim o criou. O mal ele nada mais é o malar, o anjo da morte, ou como as pessoas chamam de diabo, Satã. Ele nada mais é do que um anjo criado propositalmente por Deus. Ele é criado justamente para te dar a opção do livre-arbítrio. Você consegue compreender isso? Entendeu? Se existe alguma força que se rebele contra Deus, a ponto de tentar se opor contra ele, lutar contra ele, então Deus não é todo poderoso. Vocês estão me entendendo? Por que Maurício está falando isso? Para você entender o contexto aqui comigo. Tudo está no controle de Deus. O mal que vai acontecer, entre aspas, né? Porque Baruch Hashem, o próprio rapazinho, ele vai entender que aquilo não foi mal, que aquilo foi todo um plano de Deus. Porque muitas vezes a gente tem costume de falar, Deus, olha o mal que está sobre mim vindo, você não está cuidando de mim. Na verdade, todo o processo que você passa, por mais amargo que possa parecer, ele tem um propósito bom. Você possa não entender, óbvio, você não vai entender, sua mente é limitada. Mas é que desde Israel, desde Jacó, até esse impulso de enviar, né, José, à procura dos seus irmãos que já sabiam que o odiavam, que não gostava dele, a Deus mandar o homem Gabriel, o anjo Gabriel, para protegê-lo e direcioná-lo até onde estavam seus irmãos em Dotã, é tudo plano, faz tudo parte do conhecimento de Deus. Eu não gosto de usar essa palavra plano, porque Deus não faz plano. Quem faz plano é homem. O homem ele faz plano, Deus não faz plano, tá? Eu costumo falar também, não sei se eu comentei já aqui com vocês, mas quando usamos atributos para Deus, a mão de Deus, a boca de Deus disse isso, os ouvidos de Deus, nada mais é do que fura de linguagem. Entenda uma coisa bem, Deus ele criou tudo. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima do tempo. Deus está acima da palavra, até a própria palavra bará, criar. As pessoas têm, às vezes falam assim, para mim, eu tive uma conversa com um amigo esses dias, né?
E ele falando assim, o ateu não acredita em Deus. Eu falei, de certa forma ele está certo, porque até a própria palavra acreditar foi criada. Ela não consegue se aplicar a Deus. Entendeu? Não acreditar. Não existia nada. Só nós lemos Bereshit, é que eu não consegui ainda arrumar encaixar um tempo para nós falar só sobre o livro de Gênesis, no comecinho, Bereshit. Não existia nada antes. Deus criou todo o conceito, todas as palavras, tudo que você usa hoje está abaixo de Deus. É como as pessoas falam assim: Deus está no mundo. Não, Deus não está no mundo, o mundo está em Deus. Para ficar mais claro, o mundo está em Deus. Todo o conceito de criação, tempo, palavras, figuras de linguagem, Deus os criou. Então você não consegue colocar em Deus, atribuir a Hashem. Você consegue entender esse conceito? Então quando você fala, Deus me fez o mal, Deus me fez o bem, tudo está debaixo dele. Tá? Tudo está debaixo de Deus. É por isso que para Deus não existe passado, presente e futuro. Tempo para Deus não existe. Entendeu, meus amigos? Então, é isso que eu quero dizer sobre essa segunda parte da Paraxá. Que Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Santo bendito seja Ele, El Gibor, o poderoso, Ele está no controle de tudo. Aos seus olhos, algo pode estar acontecendo, pareça mal, mas aos olhos de Deus, não. Tá bom? Vamos ficar com essa parte de hoje. Não se esquecendo, nós estamos entrando agora na semana da véspera de Hanukkah, da festa de Hanukkah, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando alguns conceitos, alguns pontos sobre a Hanukkah, bem curtinho para vocês entenderem o que vamos estar comemorando agora a partir de sexta-feira, tá bom? Mas desde já, não se esqueça aqui, ó, deixa seu like, se inscreva, nos ajude a compartilhar, a chegar a mais pessoas, tá? Esse conteúdo é relevante para você, compartilhe. Se você quer que as pessoas também comecem a conhecer e entender o que você está entendendo, compartilhe também, tá? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado, tá? Fique com Deus, um ótimo início de semana, tá? Bom trabalho, boa semana, que todas as sortes de bênção venham cair sobre a vida de cada um. E mais uma vez, Lehi Traut. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.